Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero de verdade que sim. Aqui é Fernando Alves e nós vamos para mais um episódio da série Curiosidades sobre Opala. Primeiramente agradeço pela audiência de cada um de vocês, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Sou muito grato, aliás, não somente eu, mas todos nós do 676 Clube. Afinal, esse trabalho está sendo feito para vocês, para que vocês tenham aí informações a respeito dos vários sistemas e dos vários tipos, de órgãos que foram implementados no Opala ao longo de sua produção. E hoje nós vamos falar sobre motores, um assunto muito pedido aí pelos nossos inscritos, pelos nossos associados, ok? Porém, para falar de motor, de forma que o vídeo não fique longo demais, nós vamos dividir, tá? Em dois vídeos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os motores 4 cilindros e no vídeo da terça-feira nós falaremos sobre os motores de 6 cilindros. Então não perca, hein? Já vai preparando aí, tá? A sua agenda, já deixa um espacinho aí na terça-feira quando nós lançarmos dos 6 cilindros, ok? E também não deixe, por favor, de assistir, de compartilhar e de curtir esse vídeo de hoje que nós falaremos dos motores 4 cilindros, ok, turma? Bom, antes da gente falar sobre os tipos de motores e as suas características ao longo dos anos, é importante a gente viajar um pouquinho na história e entender o contexto, do início da década de 60 e o porquê que a General Motors do Brasil teve a decisão de ter os motores 4 e 6 cilindros na linha Opala, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, muita gente julga ser errado, a gente não pode simplesmente pensar na escolha de motores por determinado projeto a bel prazer, ou por a gente achar que um carro deveria ter mais desempenho ou deveria ter uma maior economia. Sendo que é necessário que muitos outros compromissos sejam atendidos na escolha daqueles motores, ok? Economia, por exemplo, vamos falar da década de 60. O que era necessário um carro ter? Eram raras as famílias que poderiam ter carro. Então, já de cara, a gente já subentende que a maioria absoluta das famílias só tinham um carro. Beleza? Sendo assim, aquele carro era utilizado para tudo. Trabalho, para o dia a dia, para o lazer. Então, já de cara, o carro precisaria ser espaçoso, econômico, potente, porque a topografia do Brasil não ajuda, as estradas, as vias, enfim, tudo no Brasil gira contra a produção do automóvel, por incrível que pareça. Porque aquele carro que às vezes é adequado para um determinado lugar do mundo, chega aqui e precisa ser totalmente tropicalizado, e não foi diferente com o Opala, ok? Então, turma, tenta imaginar na década de 60, a indústria automobilística engatinhando, poucos veículos, na verdade, nas ruas, poucas famílias com condições financeiras para poder comprar um carro. Aquele carro adquirido com tanto esforço, com tanto suor, teria que atender a tudo, Então, na ocasião, a engenharia da General Motors resolveu unir uma carroceria de origem europeia, como é o caso da carroceria do Opala, que tem sua origem no Opel Rekord, ok? E atrelar a ela um conjunto mecânico americano, ok? Então a gente já fala de cara sobre a origem do motor 4 cilindros. O motor 4 cilindros, ele data ali do início da década de 50, tá? Derivado de um motor chamado Iron Duck, ok? Que é um motor originalmente de 153 polegadas cúbicas, que inclusive é a cilindrada da primeira versão de motor 4 cilindros implementada aqui no Brasil, ok? Esse motor ele foi utilizado nos Estados Unidos nos veículos considerados pequenos, tá? E, diga-se de passagem, nas versões de entrada desses carros. Então, esse motor foi utilizado em especial no Chevy 2, que posteriormente foi batizado de Chevy Nova, tá? Essa é a principal aplicação desse motor nos Estados Unidos. Haja visto que lá é visto como um motor extremamente pequeno, ok? E se a gente for analisar pelo contexto histórico, e lógico com um pouquinho de opinião pessoal, na minha opinião foi bastante acertado. A história fala sobre isso, Fosse assim, o Opala não teria vendido aí quase 1 milhão de unidades, ao longo do tempo. E dessas 1 milhão de unidades, pode ter certeza que a maioria absoluta foi de 4 cilindros. Afinal de contas, um carro que foi utilizado por famílias, que talvez nem fossem tão abastadas ao longo do tempo, órgãos governamentais, empresas, enfim,
Frotas grandes naturalmente optaram pelas versões de 4 cilindros. Então, por ter uma robustez muito grande, por ter um custo de operação para a época muito interessante, um custo de manutenção também baixo e principalmente por rodar muitos quilômetros sem exigir retífica, há registros aí na frota de radiotáxi, né? Aquele vermelho e branco que até hoje opera no aeroporto de Congonhas, de Opalas que atingiram 1 milhão de quilômetros rodados sem reparos significativos. Então tenta imaginar, né, como esses motores são robustos, ok? Bom, esse é um pouquinho do contexto histórico, turma. Motor de origem americana, ali, né, datado da década de 50, derivado do motor Aeroduck, em que nós trouxemos, né, a GMB trouxe para o Brasil, aliás, e ao longo dos anos fez algumas melhorias para que Bernal pudesse atender os anseios do consumidor. Bom, contexto histórico básico é esse. Agora nós vamos falar um pouquinho através de imagens, tá? Sobre cada uma das versões do Opala 4 cilindros, aliás, do motor 4 cilindros implementado na linha Opala, beleza? A primeira geração do motor 4 cilindros implementado no Opala foi o motor 153. Caracterizado pela cor vermelha, ok? E aplicado na linha Opala de 1968 a 1973. Ele era duramente criticado por ser um motor muito vibrante, digamos assim, né? O virabrequim de curso longo proporcionava vibrações, tanto que esse motor foi apelidado na época de Toyotinha por conta dessas vibrações. Em 1974, a General Motors realiza a primeira grande mudança no motor 4 cilindros, transformando no motor 151. Foram reduzidos os cursos de virabrequim e aumentada a cilindrada, deixando o motor menos vibrante. Nesse mesmo ano também surge o motor 151S, que é um aprimoramento do motor 151, com carburação dupla 446 e também coletor de alumínio, que equipou o Opala SS4. Entre meados de 77 até 1980, o motor 4 cilindros, apesar de não ter sofrido nenhuma alteração mecânica nas versões a gasolina, passa a ostentar a cor verde motor Mercedes, né, como é determinada essa cor. Não houve qualquer alteração de potência ou mesmo de cilindrada do motor. Ainda no modelo 80 surge mais uma variante do motor 4 cilindros, dessa vez para consumir álcool como combustível. Caracterizado pela cor amarelo Caterpillar de 1981 a 1987, esse motor fez bastante história também na linha Opala, ok? Gerando em torno de 88 cavalos de potência, unindo o torque à durabilidade e a economia na época do álcool como combustível. Para 1988, o motor 4 cilindros passa a ser pintado em cinza Draco e em 1990, já como modelo 91, abandona a gacheta como vedação do virabrequim na parte traseira e passa a adotar o retentor, assim como também ostenta o carburador 3E e a vareta para medição do nível de óleo de altura longa, né? Caracterizando aí o motor de última geração desse sucesso que foi o motor 4 cilindros. Bom, amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar aquele like que nos ajuda tanto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Siga-nos nas nossas redes sociais, tá? Assim como está aparecendo aí na tela. E, por favor, tá? Compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, com aqueles que curtem também o Opala, né? E toda a sua história. Um forte abraço e até o próximo vídeo.